Um bioestimulante que acelera o crescimento das plantas e aumenta a eficiência no uso de nutrientes. Um sensor de umidade do solo mais resistente à corrosão e com preço acessível ao produtor. Soluções para o campo que nasceram aqui dentro da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Hoje a gente está aqui em Campinas, em um dos principais centros de pesquisas do país. Você viu aí que tem muito assunto importante para a gente mostrar, né? E a nossa primeira parada é no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Pesquisadores daqui desenvolveram um sensor de umidade mais resistente, mais preciso e principalmente com uma vida útil muito maior do que modelos que já existem no mercado. Eduardo, qual foi o principal problema que vocês queriam resolver com esse sensor? Bom, Márcio, o nosso problema maior que a gente tinha na época era conseguir monitorar a umidade do solo durante um período longo de tempo, fazer um monitoramento contínuo, né, ao longo de um tempo que pudesse chegar a meses ou até um ano sem ter que fazer substituição de equipamento ou manutenção, né? A gente estava trabalhando num problema que a gente pode representar aqui atrás. Esse daqui é um experimento no qual a gente tem um terrário e esse experimento a gente coloca uma vegetação aqui dentro e fica medindo temperatura do solo do ar, umidade do solo do ar. E depois de alguns meses, a gente começava a ver uma oscilação na umidade do solo que dava valores cada vez menores. E o que a gente identificou? Os sensores de baixo custo metálico começava a oxidar e degradar esse metal e começava a afetar o valor da leitura. E aí, com esse problema, a gente foi procurar materiais que pudessem ser usados para usar esse método de medida de umidade do solo sem que tivesse a degradação do metal, e a gente chegou na tecnologia desse sensor. Esse material é do que então? Esse sensor aí, o principal material que faz essa condutividade, né, sem ser degradado é grafite. Então é uma commodity nacional, que no Brasil ele é autônomo na produção de grafite, então a gente não precisa importar nada para fazer isso, e o grafite vai durar vários anos aí no solo sem ser degradado. O grafite ele já até é usado em agricultura, né? Ele é usado para ajudar a dispersar semente no plantio, né? Então ele não tem problema nenhum em ser aplicado no solo. Quer dizer que o metálico ele acaba interferindo no resultado. Isso. O metal mais barato dura menos, os metais mais nobres, que são usados em alguns sensores, também eles podem ter um problema com o passar do tempo, mas o grafite ele não vai sofrer nenhum tipo de oxidação, então ele é bastante útil para fazer essa medida ao longo dos anos. E foi uma demanda que chegou para você? Como que foi a concepção desse projeto? O problema, na verdade, era um problema nosso, né? Ele nasceu do problema nosso, que a gente precisava monitorar a umidade desse solo, né? E depois a gente descobriu que não é um problema só nosso, né? Então, quer dizer, o consumo da água no Brasil ele é muito elevado, a gente poder otimizar o uso da água, por exemplo, otimizando sistemas de irrigação para só usar a quantidade de água necessária, a gente consegue ter um benefício bastante grande, né, nesse uso racional dos recursos hídricos. Então é um problema que surgiu aqui dentro, mas não é um problema nosso, é um problema que vários agricultores têm, né? E aí, conversando com eles, a gente vai entendendo que isso se propaga para todas as regiões do país. Como que foi o início desse projeto? Vocês começaram lá em 2000 e... A gente começou antes, em 2018, já tinha algumas ideias, né? Até a gente chegar na questão do material, porque eu participava de um grupo de pesquisa que era na área de materiais e eles trabalhavam com grafite e outras aplicações. Então, a ponte de chegar no grafite foi esse grupo que a gente interagia para chegar nisso. A gente fez esse sensor ser muito inspirado nos sensores concorrentes de mercado, né? Então eu posso mostrar para você como que é esse sensor fora do solo aqui. A gente tem algumas peças do sensor e ele tem um primeiro design inspirado
em sensores comerciais. Então, por exemplo, ele tem essa forma de garfo, esse sensor metálico de baixo custo, a gente vê o metal aqui dentro, e a gente fez basicamente com essa forma, né? Ele tem essa parte mais pontuda para poder entrar no solo. Que é aqui que entra no solo. E os contatos, então ele funciona da mesma forma que os outros. E depois a gente aprendeu que a gente não precisa se limitar a essa forma. Tem algumas culturas, por exemplo, que na hora que elas se desenvolvem, a raiz pode crescer aqui dentro e separar e afetar a medida. Então a gente pode fazer designs específicos para algumas culturas que esse tipo de formato não seria adequado. E isso vocês foram descobrindo ao longo da pesquisa. Isso, a gente foi descobrindo que a gente consegue aplicar essa forma, né? Esse daqui é bastante adequado para vasos, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos de vaso, né? Não tem uma profundidade muito grande, né? A gente espeta ele assim por cima. Mas hortaliças ele é muito adequado também, porque é uma coisa mais superficial. Mas alguns cultivares que a gente precisa ter a medida da umidade um pouco mais profunda, provavelmente a gente precisa ter um design diferenciado. Quer dizer que essa tecnologia ela pode servir tanto para pequenas áreas de hortaliças até grandes lavouras? Pode. E o interessante é que como o sensor em si tem um baixo custo, a gente sabe que a distribuição de água numa propriedade ali não é igual em todas as áreas, né, de acordo com o perfil. Então a gente pode ter um mapa da água e da retenção de água numa propriedade e direcionar, por exemplo, a irrigação para as áreas que retêm menos água no solo, né? Ele pode ser calibrado para qualquer tipo de solo, né? Tem condições diferentes, tem solos que vão reter mais ou menos água, ou que tem uma concentração de sal maior ou menor, que afeta também o resultado. Então ele pode ser adaptado para praticamente qualquer tipo de situação onde precisa monitorar a umidade do solo. Foi uma das primeiras oportunidades onde eu pude colocar um pouco daquilo que eu, inclusive, aprendi no técnico, né? Eu fiz eletrônica na Federal de São Paulo, em prática. Então, e ainda com a ajuda do Eduardo, né? Para eu poder colocar esses conhecimentos na prática, porque ele sempre estava estimulando ali para fazer esse tipo de coisa. Eu me sentia muito aberto ali para poder fazer as coisas acontecerem, tentar um circuito diferente, novo ali, então foi bem interessante, eu gostei bastante assim, da experiência no geral. E o que mais te surpreende dessa tecnologia que é desenvolvida aqui dentro de uma universidade, que tem a possibilidade de alcançar propriedades rurais no Brasil todo, e a gente está falando de uma solução tão importante que é essa questão de otimizar os recursos hídricos hoje em dia, né, Iago? Exatamente. Eu acho que é bem importante, acho que em vários sentidos, né? Tanto nesse sentido dos recursos hídricos, quanto para uma melhor safra, né? E os sensores atualmente, né, eles, né, por conta de serem metálicos, eles sofrem essa corrosão contínua, e os sensores de grafite já superam esse obstáculo, né? Então a durabilidade é muito maior e isso exatamente. Então, é uma grande vantagem aí com certeza, exatamente. E como foram os testes, assim? Como que foi esse processo lá dentro do laboratório? Dentro do laboratório você acaba passando por diferentes etapas ali, né? Junto com o Eduardo, vocês ali descobrindo novas coisas, entendendo como que aquilo pode ficar ainda melhor. Isso. Esse é o processo mais interessante da pesquisa, né? A gente descobrir junto o que pode melhorar, o que as coisas foram dando errado, o que pode dar certo. Então, na verdade, a parte que eu mais gosto ali é esse processo, né? De as coisas começarem dando errado, e depois a gente vai lá ajustando e depois vão dando certo. Descobrindo novas tecnologias, né? Que muitas coisas eu mesmo fui descobrindo na hora. Por exemplo, impressora 3D foi uma tecnologia ali que eu aprendi no laboratório, né? E poder aplicar a impressora 3D nos sensores para a gente, por exemplo, tentar fabricar os sensores com impressora 3D foi algo totalmente, né, que eu não estava no meu escopo ali quando eu entrei no projeto. Então, esse desafio ao longo dessa jornada é muito legal. A hora que a gente chegou no modelo
protótipo funcional, né? A gente tem aqui na Unicamp a agência de inovação, eles têm um formulário onde a gente comunica a invenção, né? E aí coloca quais que são as novidades, o que faz, eles fazem uma pesquisa de anterioridade, se existe alguma coisa parecida. Nessa pesquisa de anterioridade aparece então que não tem nada que funciona desse jeito, né? E aí eles fizeram então uma patente, né? Um depósito do pedido de patente do sensor, e essa patente já foi concedida. Então no ano passado já foi feita a concessão da patente, e essa patente é concedida com esse modelo de sensor que a gente desenvolveu. Em parceria com a Embrapa Meio Ambiente, a tecnologia passou a ser testada em uma área de agrofloresta para acompanhar as condições do solo e ajudar no manejo da produção. É a próxima história aqui no Planeta Campo.